Programa Nacional dos Comitês de Cultura. Estamos aqui com o Pedro, né? É isso, Pedro? Pedro Vasconcelos. Pedro Vasconcelos. Eu queria que você falasse um pouco, né, desse trabalho seu de pensar, né, essa política, sua inserção nesse trabalho. Então, essa história começou na campanha do Lula de 2022, né? Porque o presidente Lula resolveu fazer uma rodada em todas as capitais, todas as cidades que ele visitou durante a campanha em 2022, ele resolveu fazer uma rodada de conversas com o setor cultural. E ele foi ouvindo, colhendo contribuições, sugestões da área da cultura, e nessa escuta ele entendeu que era necessário. Então foi essa primeira ideia, essa primeira proposta, parte do presidente Lula. Ele entendeu que era necessário, além da gente recriar o Ministério, a gente criar comitês de cultura distribuídos por todo o Brasil, junto com o Ministério. Para quê? Para aproximar a sociedade civil das políticas públicas culturais, para garantir um protagonismo da sociedade civil nesse processo de construção das políticas novas, do novo MINC, do governo Lula 3, desse novo momento que vive o Brasil, com a PNAB, com a Paulo Gustavo, com todas essas novidades que a gente está conseguindo executar agora no governo do Lula, né? E o protagonismo da sociedade, mas uma preocupação de fundo de que duas questões me parece que estão na origem dessa ideia do presidente. Primeiro, disputa da consciência, do pensamento crítico, da gente discutir a política pública e construir a cidadania na área da cultura. E não só uma relação de distribuição de renda, apoia aqui meu projeto, financia aqui. Essa relação é importante, a política pública tem que financiar a atividade cultural, o Estado tem que garantir que os produtores culturais, fazedores de cultura, tenham recurso para desenvolver suas ações. Mas não pode ser sem ter um processo profundo de formação, de educação popular, de discussão política. E, por um outro lado, uma ideia de um forte protagonismo da sociedade civil. Então, essa questão da sociedade civil como protagonista, um processo de discussão crítica de formação de cidadãos, e não apenas de clientes, consumidores de uma política de financiamento. Ela é que dá origem para essa ideia. E o que foi o nosso trabalho, e o meu trabalho, em especial, tanto na comissão de transição, que foi ali, né, já em 2022, mesmo em novembro, a gente começou a trabalhar. Então, 2 meses, né, antes de começar o governo, a gente já estava montando esse ministério e esse programa. O nosso trabalho foi construir um desenho, uma arquitetura institucional para dar conta disso. Foi aí que surgiu a ideia. 27 escritórios do MINC, 27 redes de entidades de comitês nos estados. Nós temos 82 entidades conectadas nessa rede de comitês. E a nossa proposta inicial era que fossem 1.000 agentes. E aí a gente conseguiu recurso no primeiro ano para 600 agentes. Né? Então, e aí como é que nós vamos contratar esses agentes? Aí fomos ver na esplanada dos ministérios, outros ministérios, outras experiências. Pensamos que a rede de institutos federais era a melhor rede para fazer essa parceria, que ela tem relação com a juventude, ela está distribuída no território, ela tem um perfil popular, de classe trabalhadora, ela tinha um perfil mais próximo do público que a gente precisava buscar. E aí então a gente fez esse tripé. Escritórios institucionais com servidores federais em cada estado, então em Roraima, em Rondônia, no Acre, lugares que nunca teve presença do Ministério da Cultura, agora tu tens ali a rede de comitês, fortalecendo a sociedade civil. O maior dinheiro do programa vai para a sociedade civil diretamente, que é os comitês, são 58 milhões esse primeiro edital, e 50 milhões de reais foi o investimento desses 2 primeiros anos dos agentes, né? Então, uma proposta ousada, uma coisa que eu gosto de destacar, que eu acho que é inovadora, os agentes territoriais, eles estão nas micro-regiões do IBGE. Poucos programas federais conseguem ter essa capilaridade que o nosso programa tem, de você estar em cada um dos cantinhos. Se você olha o mapa de onde estão os agentes, é tão bonito de ver aquilo. O alcance, né? E o alcance territorial, né? A gente fala região imediata e tal. Por exemplo, pegar a minha região, vou dar um exemplo, só para ter esse contraponto com ele. Na minha região tem agente em Frutal, 130 quilômetros, Uberaba, a 140 Iturama, isso dentro de Minas.
Araxá está 200 e alguma coisa, e na divisa ali com São Paulo, São José do Rio Preto, Barretos, eu estou na dúvida, mas São José do Rio Preto está 100 quilômetros, já pulando para o lado do rio. Ou seja, só esse exemplo para você ver a cobertura num raio de 150 quilômetros, a quantidade de agentes, a quantidade de apoio para as políticas públicas. Que essa noção de territorialização é fantástica, né? É fundamental, porque ainda mais na área da cultura, você imagina um ministério que antes tinha que ficar fazendo, e eu sou muito crítico a isso, eu gostaria de fazer esse registro, assim, isso vale para qualquer política pública. Como é que o ministério vai ficar escolhendo as cidades onde ele atua? Vai ficar escolhendo as regiões onde ele atua? Vai começar a criar critérios que, claro, muitas vezes a política pública tem que fazer isso se tu não tem dinheiro para ter um alcance tão grande. Tá, então vamos nos territórios prioritários. A gente estabeleceu territórios prioritários deste programa, mas é para dizer o quê? Aqui nesses territórios prioritários é onde a nossa rede tem que atuar com prioridade, porque tem mais quilombola, tem mais indígena, tem altos índices de violência, o IDH é mais baixo, é mais pobre economicamente, então aqui nós temos que ter uma atenção maior, mas o programa atende o território inteiro. A população está distribuída no território inteiro. Então não é porque tem uma comunidade longínqua lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela, que o Ministério da Cultura não tem que estar lá. Não é porque tem lá o sertão pernambucano, que tem uma área que tem pouca população, porque é o semiárido nordestino e tal, que o Ministério não vai estar lá. Ou Minas Gerais, que é um país praticamente, tem 850 municípios, 20 e poucos milhões de habitantes, como é que tu não vai ter uma estrutura capaz de atender isso, né? Então essa foi a ideia, né? E eu acho que está sendo muito bem sucedida, com todas as questões que a gente tem que sempre aprimorando e melhorando, né? Acho que é um programa revolucionário, inovador, veio para ficar, e agora a questão é ampliar. Como é que a gente amplia as bolsas, amplia o número de pessoas articuladas no território, para cada vez chegar mais perto da população. Agora, Pedro, para a gente encerrar, porque a ideia que a gente sempre teve de que as coisas acontecem, são decididas, a gente pode dar uma pequena volta aqui para ele fazer a imagem dos três poderes, né? Então tudo é decidido aqui nessa quadra aqui. Nessa a 800 metros, tudo é decidido aqui. A gente sempre teve a ideia de que as decisões, tudo saía daqui, inclusive o dinheiro, né? Então a gente, hoje, vamos voltar agora para cá, peraí. Hoje a gente está no centro do poder, obviamente, que é o centro dos três poderes, mas no centro do poder, olha o que está aqui. Sim, é isso, os comitês de cultura no centro do poder cultural. O Brasil no centro do poder. Exato, a cultura, né, no centro do poder do Brasil, e podendo justamente discutir com gente de todo o território nacional, com gente de todo o país, as suas necessidades, as suas demandas, como é que o Ministério tem que fazer, o que está funcionando, o que não está. Uma outra coisa que o Lula fala, que eu acho fundamental, nós temos que fiscalizar o dinheiro da PNAB. Está sendo bem aplicado? Está sendo distribuído de forma democrática? Está concentrando na mão de alguém? Não pode, né? A gente vai dizer que não teve desvios no recurso da Paulo Gustavo e da PNAB. Claro que tem gestor público corrupto, tem de tudo, em todo lugar tem. Então a gente tem que ficar em cima. Poderá a sociedade civil, os conselhos, os comitês gestores da política, os agentes estarem participando, os comitês estarem juntos. Quer dizer, você bota 7 bilhões de reais para distribuir para todos os municípios e estados, é óbvio que se você não tiver um acompanhamento disso, uma parte desse dinheiro se perde, ou vai ser mal utilizado. Então me parece que, assim como o SUS, assim como a educação, que a cultura precisa construir um sistema robusto, com participação da sociedade, com agentes territoriais e de olho cada vez mais acompanhando e aprimorando a execução desse recurso lá na ponta. Aí nós vamos ver o acesso à cultura, aí nós vamos ver as crianças acessando, os mais velhos, as comunidades que estão nas favelas, periferias e zonas que têm urbanas de mais vulnerabilidade. Então, acho que é isso, assim, é inclusão, é cidadania cultural, é cultura como direito básico de todo cidadão. Pedro, muito obrigado e vamos adiante. Posso só dar um... Obrigado.